Muito bom dia a todos. Eu acho que tem gente que não comeu cuscuz hoje. Vou falar de novo. Bom dia a todos. Bom dia! Agora sim. Sejam todos muito bem-vindos a esse seminário. É uma alegria muito grande para mim estar aqui de novo assim, recebendo tanta gente depois desse período tão difícil para todos nós, essa pandemia que nos afastou fisicamente, conquanto tenhamos continuado nossas atividades, virtualmente, mas nunca é como a gente estar aqui sentindo esse calor, essa vibração, principalmente agora na segunda etapa, quando eu percebi que todo mundo comeu cuscuz com charque. Foi super da hora. O seminário de hoje, a gente não vai falar com o ponto de vista da medicina, da psicologia, da sociologia. A gente vai falar com o viés espírita. E isso tem que ficar bem claro para a gente poder, a partir de agora, conversar com mais liberdade sobre um tema que talvez seja um dos temas mais importantes que exista dentro dos vários campos de visão de mundo. O próprio Albert Camus, Prêmio Nobel da Literatura, dizia que o único assunto realmente importante da filosofia é o suicídio. E esse livro, essa obra, Memórias de um Suicídio, é considerada uma das obras mais completas, uma das obras mais fantásticas, embora seja um pouco difícil, a forma como o autor escreve para a maioria de nós, mas nessa obra vai ser falado não só sobre o suicídio, mas vai falar sobre a questão de lei de causa e efeito, de ação e reação, a reencarnação, vai dar para a gente explicação de muitas coisas que acontecem na vida da gente. Às vezes a gente fica sem entender os porquês, e essa obra é simplesmente fantástica. Aqui o Núcleo Espírita Casa do Caminho tem também nos seus atendimentos, no seu tipo de trabalho, a questão do viés para essa fração de pessoas que passa e sofre muito pelas suas ideações de suicídio, pensamento de suicídio que permeia a mente, e isso a gente sabe que é um sofrimento superlativo na vida de um ser humano, seja encarnado ou, como a gente vai ver, extraídas das páginas fantásticas dessa obra, no espírito desencarnado, porque quando você não está confortável embaixo da sua própria pele, a vida deixa de ter um colorido. Se a gente não tem alegria de viver, tem revolta pela vida, porque a pessoa que tem um pensamento de suicídio, ela não quer destruir a sua vida e o seu corpo, ela quer se libertar de algo que a faz sofrer muito. É essa a ideia central. Você quer se livrar de algo que está te incomodando muito, que está insuportável para você. Sendo que nós vamos ver que quando você consegue realizar o suicídio, não só você não elimina os seus problemas, como você os aumenta em grau máximo. E o autor espiritual dessa obra, Camilo Castelo Branco, que vem com o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, ele teve o trabalho todo de trazer essa obra a lume, porque ele, quando estava no mundo espiritual, e ele que realizou o suicídio e sentiu as consequências, o peso de ter realizado isso, uma de suas tarefas, das suas missões principais, a partir do momento que ele amplificou a sua consciência no mundo espiritual, foi de trazer para a gente essa obra, para que a gente possa espalhar essa ideia pelo mundo,
mostrando que, por mais difícil que seja a nossa jornada, por mais complicada que seja, vale a pena viver e é melhor viver, e que a gente procure meios de atenuar os sofrimentos que a gente tem na vida. Se está ruim, se está sofrido, se a gente está com muito problema, às vezes problema familiar, problema afetivo, às vezes problema financeiro, às vezes problemas no trabalho, às vezes problema pela falta do trabalho, filhos muito problemáticos, parentes difíceis, relacionamentos afetivos com muitas dificuldades. Seja quais forem os problemas, a gente vai levando e atenuando isso através de algum artifício, e a gente os tem muitos à nossa mão, porque quando a realização do suicídio acontece, a gente fica à mercê de suas consequências, que a gente vai ver a partir de agora quais são. Cerca de 800 mil pessoas por ano realizam suicídio. Então, quase 1 milhão de pessoas no mundo anualmente realizam suicídio. Então, isso são dados muito tristes, e por isso cabe a todos nós, enquanto espíritas, divulgarmos essa mensagem para que a gente possa fazer com que mais pessoas consigam refletir antes desse momento tão difícil. Então, essa é a dona Ivone do Amaral Pereira. É a médium que trouxe essa obra a lume. Ela é simplesmente uma pessoa fantástica, dedicou sua vida inteira à doutrina espírita. Ela, para vocês terem ideia, ela completou apenas o que seria antigamente a 4ª série do primário, né? Essa primeira parte, hoje em dia, do ensino fundamental. E você vai ler o livro, e você vai ver que você tem que ler o livro com o dicionário do lado. São muitos termos que a gente não conhece, palavras que realmente são difíceis e que se encaixam, um vocabulário importante para a gente entender toda essa mensagem que ele quer trazer. Então, como é que uma pessoa tão simples assim, que não teve acesso à cultura, pode trazer uma obra dessa? A espiritualidade explica. Ela era levada no desdobramento do sono para regiões do mundo espiritual, a ela era dada a oportunidade de ver aquelas cenas todas passando por ela, e aí depois ela escrevia o que ela havia visto, claro que impregnada por todos os fluidos advindos da equipe espiritual, e principalmente do Camilo, que fazia com que se materializasse na sua mente espiritual aquilo ali tudo que ela estava vendo. E aí eu trouxe essa fotografia porque tem muitas pessoas que não conhecem. Ela era uma pessoa que o Chico Xavier tinha um carinho enorme. Sempre Chico Xavier se reportava a ela com respeito superlativo por todo o trabalho. Ela teve 20 obras, uma mais fantástica do que a outra, e eu acredito que quem puder acessar essas obras e puder ver o conteúdo, realmente vai ampliar muito o conhecimento de vocês. Vale muito a pena. A região no plano espiritual é assim: cheiro horrível de podridão, e curiosamente você, embora a escuridão absoluta, você consegue ver todo tipo de desgraça que está ao seu redor. Pessoas gritando, uivando, feito lobos. Você vendo aquelas cenas que foram as cenas finais da vida de cada uma daquelas pessoas que estão junto com você, que nesse vale, por questão de sintonia, ficam vários espíritos de pessoas que realizaram suicídio. E, por exemplo, aqui no mundo material, você está muito cansado, você vai dormir. Você está muito sobrecarregado, você toma uma medicação, descansa um pouco. Você está ali aturdido, conversa com alguém que te diz uma palavra de conforto, vai assistir um vídeo de alguma coisa interessante, vai ler alguma coisa interessante, se você gostar de ler, vai fazer uma caminhada.
Ou seja, você tem recursos, tem alternativas. No Vale dos Suicidas, é 24 horas, 7 dias por semana, a mesma cena se repetindo na sua mente. Tem lugares muito piores do que o Vale dos Suicidas, porque o Vale dos Suicidas ainda fica sob a supervisão das colônias correcionais que trabalham sob os auspícios de Maria de Nazaré. Toda pessoa que pensa ou que realiza suicídio está sob o olhar caridoso e amoroso de Maria Santíssima. Essa talvez seja a principal tarefa de Maria Santíssima com a humanidade terrestre. Todos os espíritos que transitam pela questão do pensamento, né, da ideação suicida, ou mesmo dos espíritos no plano espiritual que realizam suicídio, estão sob o olhar caridoso de Maria Santíssima. Então, às vezes o espírito, depois de realizar o suicídio, não consegue ir para o Vale dos Suicidas. É capturado por hordas de obsessores cruéis que o escravizam. E isso dá um trabalho enorme às equipes espirituais para conseguir socorrê-lo. Isso aí talvez não dê tempo nem da gente ver hoje, porque o tempo é curto. Não é que eles estejam sem esse amparo, não, mas o Vale dos Suicidas é um local que a colônia correcional tem um olhar mais direto sobre ele. E foi por isso que, logo depois de passar por a primeira fase, a Camila e seus amigos mais próximos são resgatados e a gente vai vendo. Essas pessoas de branco aí fazem parte da legião dos servos de Maria. E de vez em quando, porque o que é que acontece com o espírito de alguém que realizou suicídio? Ele tinha um tempo de vida e ele encurtou através do suicídio. Aí você tinha um fluido vital que ainda ia te dar aquele tempo de existência. No mundo espiritual, vai demandar um certo tempo para se esgotar esse fluido. Quando esse fluido se esgota, que é mais ou menos o tempo onde você já sofreu tanto, que você já está ali, de alguma maneira, conseguindo, está na faixa de ser auxiliado. Esses espíritos servos de Maria que passam periodicamente no Vale do Suicida, resgata essas pessoas, sendo que ficam outros lá. Os que ficam, essas figuras que vocês estão vendo aí, muito desesperadas, apavoradas, eles ficam desesperados, querendo também ser socorrido pela caravana desses benfeitores, sendo que não consegue, porque não está no seu tempo. Aí veja que eles têm escudo, lança, e a gente fica, nossa, mas no mundo espiritual precisa desse artifício? Precisa dar uma cutucada ali com a lança? E você vai ver no livro que sim. Aí você vai dizer, mas será que é verdade? O que é que Kardec dizia? Que o pensamento, as informações provindas do plano espiritual, elas têm que ser universais. E outros médiuns trazem as mesmas informações. O próprio Chico Xavier, André Luiz, vai trazer através dele informações na série André Luiz, de que no mundo espiritual tem fortalezas com cercas elétricas, tem aparelhos para dar choque elétrico nos espíritos que são ainda muito arredios e querem invadir ali o espaço, porque próximo à crosta planetária, e a gente foi muito acostumado, né, céu e inferno e tal, próximo à crosta planetária existe uma condição de vida muito parecida com a nossa aqui. Embora a nossa seja uma cópia mal feita, mas próximo existe essas necessidades todas, porque durante o livro Camilo vai falar que no plano espiritual a hediondez, a violência ainda é maior nos planos espirituais inferiores do que em uma boa parte das locais aqui na Terra, no plano físico. Então, por isso é importante que eles vão como soldados mesmo, para resgatar os espíritos que estão no Vale dos Suicidas e já está no tempo, porque
o sofrimento ele vai existir porque você cria um karma muito pesado quando você realiza suicídio. Por exemplo, no caso de Camilo, ele ficou cego, era escritor, ficou cego, e ele se inconformou com aquela cegueira, achava que não merecia passar por aquilo ali, que era uma injustiça, que ele estava sofrendo, porque ele não era para acontecer isso com ele, e ele realiza suicídio. Só para adiantar o processo, ele vai passar por um processo doloroso demais no plano espiritual, para no final ser programado uma nova encarnação, onde ele terá que passar novamente pelo desafio de se tornar cego e agora suportar aquilo ali e aprender com aquilo ali. Porque durante o seminário a gente vai ver por que ele precisa passar por isso. Nenhum sofrimento que a gente passa na vida é casual. A gente tem a mania de achar que a gente não merece a coisa. Eu sou uma pessoa tão boa, não sei porque eu estou passando por isso. Não sei porque eu tenho um filho que faz isso comigo. Não sei porque eu tenho uma esposa assim. Não sei porque eu tenho um esposo assado. Não sei porque eu não consigo trabalhar. Eu faço de tudo e nunca dá certo no trabalho. Eu faço de tudo para economizar e quando chega no final do mês eu estou devendo mais do que no mês anterior. E isso, aquilo, outro. Não sei porque nada para mim dá certo. Não sei porque todo mundo que eu escolho eu tenho um dedo podre. Escolho e fica... me dá. Olha, nada na vida da gente por acaso. Chico Xavier dizia que, por exemplo, ninguém cruza o caminho da gente por um acaso. E não entramos ou saímos da vida de ninguém sem razão. Tudo tem um motivo de ser. E Camilo realiza o suicídio, vai trazer para a gente essas informações todas, e depois, já no final do livro, ele vai comunicar a médium, que vai ter que retornar e vai ter de passar novamente pelo desafio de ficar cego, e dessa vez ele está com muito medo, porque ele está com medo de falhar, está com medo de não conseguir de novo, e os amigos espirituais dizem: você passou 50 anos, ele vai passar 50 anos se preparando no mundo espiritual para retornar e dessa vez ter condições de vencer esse desafio. Registrando que a maioria dos espíritos que realizam suicídio vai reencarnar muito rápido. É a minoria que demora assim muito tempo, porque a maioria não suporta a dor, a agonia de ficar o tempo inteiro ali com aquelas sensações, porque ele descreve que se sente um frio enorme, como se você estivesse dentro de um freezer o tempo inteiro, aquele frio. Imagina isso, 24 horas por dia, todo o tempo, você no escuro, na lama, sentindo o frio tenebroso, aquele odor fétido, os outros gritando. Então é uma cena muito difícil mesmo. Eu vou passar rápido essa cena porque é chocante. O Camilo termina sua vida material dessa forma. Depois dele conseguir consumar o ato de suicídio, ele desmaia. Ele relata que ele desmaia. Ele passa algum tempo desmaiado. Quando ele volta, aí ele começa a procurar as pessoas de casa. Vai chamar pela moça que o ajuda, chama pelo familiar e começa a chamar por um, a chamar por outro, e ninguém atende. E ele, com aquela sensação física muito estranha, de que está faltando algo nele, e ele se rememora do seu gesto e não entende, porque ele ainda tem consciência. Porque algumas pessoas acham, não, depois do suicídio não tem nada, não existe vida, vou acabar com tudo. Mas aí ele percebe que ele não acaba, que ele continua. E aí ele sai procurando por um, por outro, aquela sensação ruim, um cheiro horrível, frio, as emoções em desalinho,
e ele com esforço vai tentar se levantar. Quando ele se levanta, ele topa com um bocado de entulho. E aí quando ele descreve, embora eu esteja cego, continue cego, para minha tristeza profunda, eu consigo ver tudo que é ruim. Ele é cego para as coisas boas e ele enxerga as coisas ruins. Então ele vê aquele entulho e percebe que é a sua própria cova. E naquilo, ele se desespera completamente. Ele se desespera. E ele sai andando praticamente sem um destino certo. Todas as casas que ele entra para tentar fugir daquilo ali, ele é enxotado. Ele fala que é enxotado. Ele começa a dizer quem é, né? Porque ele era famoso. E ninguém escuta, enxota ele. Aí ele tentou entrar no hospital para ver se alguém o assistia. Enxotado. Aí ele, de repente, ele é atraído magneticamente, porque o perispírito ainda tinha as ligações com o seu corpo físico. Ele é atraído de volta para o cemitério onde estava o seu corpo. E aí ele passa um tempo naquele desespero, naquela agonia, e de repente sai de novo andando sem um destino certo, até que uma turma de mais ou menos 200 pessoas que estavam correndo na rua, sendo cercadas por um grupo de soldados, os leva de volta ao vale dos suicidas. Esse é o vale. Aí ele descreve como é o vale. Várias pessoas em sofrimento terrível. Os gestos do último ato sendo plasmados no éter e todo mundo tendo acesso uns aos outros, a forma como terminaram sua existência física. Todo mundo gritando, todo mundo desesperado, ele no meio daquela confusão toda. E aí ele diz que fica nesse desespero, nessa perturbação, até que um dia os socorristas, os servos da Legião de Maria, chega lá e faz a chamada. Aí no meio da chamada está o nome dele. Diz que foi uma alegria sem tamanho quando ele viu o nome dele ser chamado. Aí ele é recolhido, vou colocar como uma ambulância. Ele é recolhido nessa ambulância junto com seus colegas de caverna, e aí eles vão agora para a colônia correcional. Lá é tudo muito organizado. Eles lá vão ter vários departamentos, inclusive, não vai todo mundo para o mesmo lugar. A vida de cada pessoa é examinada detidamente, para que seja dado o cuidado personalizado. Não é assim, todo mundo a mesma coisa. Vai se ver a sua ficha, com todo o seu histórico, para te dar o cuidado exato que você precisa. Aí é o Hospital Maria de Nazaré. Esses são os médicos, enfermeiros, todos com a roupa branca, com essa cruzinha azul. E aí ele fala que é aquela sensação de repente você poder tomar um banho, colocar aquela roupa limpa, deitar numa cama limpa. Sabe aquelas coisas que a gente não dá valor? E que de repente você passa por um sofrimento horrível, você toma todo dia essa aguinha gelada, nem dá conta. A um belo dia você tem uma amidalite, 7 dias se tratando, você ali não pode nem engolir a saliva, e de repente você passa por aquilo ali, você vai tomando aquele copo de água mais fria, mais gelada, e você parece que está tomando um néctar divino. É o que acontece aqui. Depois de passar por aquilo tudo, aí ele descreve que ele toma um banho
coloca uma roupa limpa e se deita na cama. Aí, ele ainda continua com muitas sensações físicas, fica o tempo todo ele colocando a mão na cabeça, no local do ferimento, sentindo como se esse ferimento ainda existisse, e isso o tempo inteiro no Vale dos Suicidas, ele chega lá ainda sentindo isso. Então ele passa por procedimentos magnéticos, não só ele, os outros também, para que seja retirado do campo físico, espiritual, o corpo astral, corpo espiritual, para que seja tirado dele essa sensação. Ele e o grupo de amigos que estavam nessa caverna chegam lá. E um deles, que a partir de agora eu vou chamar de Jerônimo Silveira, porque inclusive esse é o título de um capítulo, de tão importante que é, ele começa lá a questionar e perguntar pela família. Eu quero saber da minha mulher, eu quero saber dos meus filhos, porque ninguém me dá notícia, e eu tenho um direito de saber, e repara, a pessoa estava lá na lama, vivendo tudo aquilo que a gente expôs para vocês aqui. A primeira coisa que a pessoa faz, quando chega no hospital e que se vê mais assistido, é fazer exigências. Não sei se vocês conhecem gente assim, que sempre está fazendo exigência. É como se no manual só existisse direitos. Os deveres não existem, é só direito. É sempre fazer exigência. Aquela famosa frase, eu vou exigir meus direitos. Vou exigir meus direitos. E dificilmente dizer, eu vou realizar os meus deveres. Vocês já ouviram alguém falar assim, eu quero realizar os meus deveres? Vocês já ouviram? Pois é, ninguém escuta ninguém dizer isso. Rapaz, eu estou com uma vontade enorme de realizar os meus deveres. Mas de exigir direitos, aí todo mundo tem. Isso eu falo em forma geral. Então Jerônimo começa. Eu exijo porque é um absurdo uma coisa dessa, que minha família faz tempo que eu não vejo e ninguém me dá isso e aquilo outro, eu quero ver, eu quero. E aí, a turma do deixa disso, né? Que sempre tem esse rapaz. A gente estava numa situação daquela ali, você aqui, mal chegou e já está querendo alterar o sistema. Se eles disseram que não pode, deve haver um motivo para não poder. É melhor ficar de boa aqui e tal. Por quê? Quando eles chegaram, aí tinha departamentos, né? Você pode ir para o manicômio, pode ir para o isolamento. Eles foram para o local legal, que era o hospital. E aí ele ficou aperreando tanto, que disse, quando o enfermeiro chegar aqui, eu vou fazer exigência. O enfermeiro chega e diz, olha, conta a história dela, eu quero falar com o diretor. Eu quero falar com o diretor porque eu tenho certeza que ele vai aquecer o meu pedido. Marcou o momento, né, o horário de falar com o diretor. E aí eles utilizaram um artifício que eles chamam de artifícios educativos. Sendo que nesse caso, eles colocaram um telão para que todos eles vissem, a partir daquele momento, como seria a jornada do Jerônimo. Então eles assistem o Jerônimo na recepção da diretoria, sendo recebido pelo diretor. Eles assistem em tempo real a conversa. O diretor pacientemente escutando ele fazer a exigência dele, tal. Aí quando ele acaba, ele diz assim, Jerônimo, eu entendo o seu lado, eu entendo a sua saudade, eu entendo o seu desejo de ver a sua família, eu entendo isso, eu entendo aquilo outro. Mas você não tem condições ainda de se deparar com a realidade que você deixou para trás, quando, por ocasião de você ter realizado o suicídio. Se diz o seguinte, no suicídio, pelo menos 5 pessoas, é a média, não quer dizer que seja assim para todo mundo, mas pelo menos 5 pessoas são diretamente afetadas. Ninguém vai só. Consegue prejudicar a vida de pelo menos 5 pessoas. E aí ele vai
argumentando que não era tempo, isso, e ele insistindo, feito uma criança, mas eu quero, parecia que ele não escutava a argumentação, ele ficava repetindo, eu quero, eu vou. Aí o Teócrito, que era o diretor, disse o seguinte, tudo bem, você vai. E eles assistindo tudo, viu? Esses aqui é Camilo e os amigos dele, vendo no telão o Jerônimo, que é aquele ali que está com as flores na mão. Aí ele disse, você vai, a gente vai combinar aqui para uma equipe com você, que é muito perigoso você ir sozinho, porque nesse caminho, o astral inferior tem muitos espíritos perversos, salteadores, você vai. Agora tem o seguinte, você vai pela sua conta e risco. Essa equipe vai lhe acompanhando para que você possa voltar em segurança. Mas tudo que acontecer daqui para frente é sua conta e risco. E outra, quando você voltar, você já não vai voltar mais para o hospital. Você vai voltar para o isolamento. O isolamento, já está o nome dizendo, isolamento. Isolamento é um local que você fica sozinho, numa celinha, e todo dia é dado para você aulas de moral cristã, aulas do evangelho, aula disso, aula daquilo, e orações. Isolamento para que você possa estar o tempo todo sendo infundido de ideias que podem, em algum momento, modificar a sua estrutura do pensamento. Porque, no final da história, tudo na vida da gente é o pensamento. As coisas começam no pensamento, depois vão para o verbo e depois para a ação. Em geral, tem pessoas muito impulsivas que vai do pensamento direto para a ação. Mas é isso que eu falo, em condições normais, pensamento, verbo e ação. E aí, é essa condição. Você não vai ficar mais com seus amigos e você vai para o isolamento. Aí então, no dia seguinte, e isso, todo mundo vendo na tela. Se prepara e o pessoal acompanha a visita dele na Terra. Isso é ele chegando, subindo a escadaria da casa dele. Casa bonita. Ele chega na casa, ele começa na porta a chamar pela filha caçula dele, que era a filha queridinha dele. O nome da menina Margarida, 7 anos de idade, o xodó dele. E ele já começa a chamar como ele fazia quando ele chegava em casa no final do dia. Margaridinha, Margaridinha, e nada de ninguém responder. E aí ele começa a olhar para casa e ver as coisas diferentes, os móveis diferentes, tudo diferente, ele chamando por um, chamando por outro, e ninguém. E aí ele vai ficando achando estranho aquilo ali. Ele olha um calendário na parede que estampava assim, tipo 1903, sendo que ele já fazia no ano, o último ano que ele vivia nessa casa era tipo 15 anos antes. Ele acha estranho aquele calendário lá na frente, e ele começa a achar tudo estranho, começa a gritar pelo nome dos outros filhos, ninguém, ele sai para a rua. Quando ele vai saindo na calçada para perguntar aos vizinhos qual era o paradeiro de todo mundo, eis que um grupo de espíritos bandoleiros começam a rir, a gargalhar, zombar dele. Você quer saber do seu filho? O Albino? Vai lá na prisão de Lisboa, ele está lá na penitenciária. Queres saber da tua Margaridinha? Vai no mercado da Ribeira, ela está lá vendendo fruta e se prostituindo. Aí ele demanda para o presídio. Quando chega na penitenciária, ele chega na cela do filho, está o filho de cabeça baixa, debruçado, e o filho perceber intuitivamente a presença do pai, e vem as lembranças. E ele diz: meu pai, por que tu nos abandonaste? Se eu tivesse a tua presença, eu não tinha ido por esse caminho da delinquência, do crime. O que é que eu fiz da minha vida? Aí ele começa
Então, ele vendo o filho como presidiário, um filho que estava no início ainda da adolescência, quando ele realizou o suicídio. E ele vê o filho como presidiário. E ainda mais o filho fazendo as lembranças. Se não fosse você que tivesse feito isso, eu não estava aqui. Aquilo foi um choque enorme para ele. E todo mundo assistindo pelo telão a situação. Aí ele desce, ele sai da penitenciária, e a equipe está esperando ele para levar de volta, porque já foi uma coisa muito impactante, né? Uma outra filha, os salteadores, os espíritos bandoleiros já haviam dito que estava sendo espancada por um marido que era alcoólatra e era violento. A outra filha numa condição horrível. E a menor, a caçula, que ele tanto amava, numa condição de prostituição. E aí ele não quis entrar no carro. Ele disse: eu não vou sair daqui sem ver minha Margaridinha. Aí vão e ainda mandam para o mercado da Ribeira. Quando chegam lá, estava a ex-esposa, que tinha se tornado uma cafetina, espancando a filha, essa Margaridinha, dizendo que ela não tinha lhe repassado o valor que lhe era de direito das situações que ocorriam lá no mercado. E quando ele se deparou com essa situação tão impactante, ele entrou em crise. Ele entrou realmente em crise. E aí ele entra no carro, volta para a colônia correcional e já vai direto para o isolamento. Já não vai mais para o Hospital Maria de Nazaré. E aí o benfeitor pergunta a todos eles se alguém dali também desejava voltar para ver seus familiares. E obviamente ninguém quis voltar, para ver o que havia deixado para trás. Que sempre vai haver um rastro de agonia, de desespero, de perturbação, e aquilo ali serviu como uma forma de educar os outros para que eles não ficassem depois também pedindo para querer ver família, para querer voltar, para querer ver como aconteceu, tal. Porque obviamente aquilo ali ia perturbar muito o espírito numa fase de recuperação, numa fase dele conseguir se equilibrar para entender o que aconteceu e fazer um planejamento de uma nova vida, de uma vida melhor. Sendo que, nessa fase ainda, no Hospital Maria de Nazaré, os espíritos ficam com dúvida, porque é tão estranho. A gente vai aprendendo que existe a morte e que a morte é o nada, sendo que você desencarna e você vê que você continua sentindo, continua vendo, enxergando, ouvindo, tendo sensações, e você tem um corpo espiritual. Então é muito comum, e chega toda semana aqui na reunião alguém que está na dúvida se desencarnou ou não. E aí muitos deles estavam na dúvida do que aconteceu. Então eles vão passar por uma coisa chamada fase de reconhecimento, que consta o seguinte: é colocado uma espécie de diadema com os fios nesse aparelho e ligado a um telão. E aí o espírito é magneticamente instado a rememorar a sua vida, desde cenas antes até o momento do incidente fatal e logo depois. Aqueles que são muito negacionistas, porque tem, a pessoa nega, né? E que aconteceu aquilo, nega que desencarnou, nega que... Quando ele porque ele está ali, ele está vendo também. Está ele de lado, mas no livro descreve que ele vê a cena de tudo que aconteceu com ele. Então, naquele momento, tem o que se chama de reconhecimento. E essa fase é importante porque é o seguinte: o autoconhecimento é fundamental para a nossa mudança. Se a gente não se reconhece em algum ponto que a gente precisa melhorar, a gente não vai para frente.
Então, se eu tenho um determinado defeito e eu fico negando o tempo todo esse defeito, eu jamais vou me esforçar para mudar esse comportamento. Por isso que o conhecimento ele é tão libertador. E como todos nós, para coisas menores às vezes, coisas maiores outras, temos esse mecanismo de defesa do nosso ego mais primitivo que existe e que Freud chamava de mecanismo de defesa de negação. Então você faz, você nega. Você tem aquela característica, você nega. Como se a negação fosse resolver os teus problemas. Como muitos dos espíritos estão nessa fase de negação, vai para essa sala, onde é colocado esse aparelho, e você vai ali ver a realidade. Porque quando a realidade é colocada no telão, acabou. Você está sentindo pelas emanações dos fluidos, e você está vendo. Então não tem mais o que dizer. Mas sendo que tem espíritos, esses que estão na assistência, que vocês estão vendo, que eles estão tão atordoados, materializados e tão obnubilados por tudo que aconteceu com eles, que mesmo vendo isso tudo, eles não conseguem se desatar disso aí. E para eles, a solução que é dada é outra. Qual seria essa solução? A solução de virem na reunião mediúnica e através do contato com o médium, que tem o fluido muito mais vitalizado, corporificado, passar por aquilo que se chama choque anímico. Choque anímico. E é muito interessante quando acontece o choque anímico na reunião e o espírito de repente de uma hora para outra percebe que havia realmente desencarnado. As oportunidades que tivemos de ver isso é uma coisa realmente muito interessante. Então, como é que vai ser isso? Porque a gente está falando de espíritos muito sofridos e que nem todos os médiuns vão aceitar prestar o tipo de socorro para esse tipo de irmão sofredor. É comum, por exemplo, vermos pessoas com uma mediunidade muito ostensiva, com uma capacidade enorme de sentir a presença dos espíritos, mas dizer, se for para eu dar passividade para um espírito com essa característica, eu não dou. Porque você fica impregnado daquele fluido, você vai se sentir mal, você vai sofrer, você vai sentir aquele impacto, e aí às vezes você não está disposto a servir de instrumento para isso. Você quer aquela comunicação light, de preferência do irmão de luz, que vem para dar aquela mensagem para a humanidade, etc. Mas aqueles que estão sofrendo, e que vai deixar em você aquela sensação desconfortável, aí esse não. Vou fazer um parênteses para dizer que Chico passou muito tempo da sua vida nas reuniões. O grosso da reunião era a assistência a irmãos sofredores. Era o grosso. E deve ser assim, né, em toda casa espírita, porque a humanidade campeia, os espíritos sofredores pululam aí em toda parte e é necessário que a gente se prontifique realmente a assisti-los. Mas aí, o que é que eles vão fazer? A equipe espiritual vai escolher alguns centros espíritas na Terra para esse trabalho. E curioso que eles vão visitar os médiuns em sono físico, apresentando a proposta desse trabalho. E já há uma pré-seleção. Eles selecionam 20 instituições, onde ele vai conversar com os médiuns, ele conversa com os mentores da casa, com os médiuns,
através do sono físico, vai conversar para ver se o médium concorda em participar desse trabalho, se ele está de acordo para fazer a situação. Porque quando a gente chega na reunião de intercâmbio mediúnico, houve toda uma preparação para aquilo ali. O espírito já sabe que vai estar ali para ser assistido, a equipe da casa e tudo mais. É todo um processo. E aí, é curioso notar, porque é uma pré-seleção, pessoas que são honestas, responsáveis, desinteressadas, que realmente se doam para a causa e tudo. Mas a maioria, mesmo assim, diz, olha, tá beleza, tá, mas não vai dar para mim. Não vai dar para mim. E curioso como eles encaram isso como uma coisa natural, porque ninguém vai ser obrigado a se servir, a prestar esse trabalho. Aliás, nós não somos obrigados a nada na vida. A gente vai fazer aquilo através do nosso livre-arbítrio, do nosso desejo, que a gente acha que é importante para a gente. Ninguém é obrigado a fazer nada. E também nenhum médium é obrigado a se servir de instrumento para um espírito que ele não esteja disposto. De sorte que ficou uma quantidade bem pequenininha, muito pequena de médiuns para dar assistência a isso. Curioso. Eles escolheram apenas casas espíritas de regiões interioranas, casas pequenas do interior do Brasil. Por quê? Porque a cidade pequena ainda não está envolvida. E eu achei isso uma das partes muito interessantes do livro. Pelas emanações decorrentes de tumulto de pessoas com atividades diversas. Nas cidades do interior ainda existe muito mais simplicidade. E precisa disso para realizar esse tipo de trabalho. E aí vocês veem a reunião, tem os médiuns, os espíritos que estão coordenando a tarefa, certo? Você vê a médium, vê a posição e a expressão do espírito que vai dar a comunicação. Vamos imaginar quão sofrido é para o médium sintonizar e dar vazão para esse sentimento de tão profunda tristeza e agonia que esse desencarnado apresenta. Aí eu faço um parênteses para dizer o seguinte: muitas vezes o médium começa a ter uma sensação muito ruim, uma sensação de desespero, uma sensação de agonia, uma sensação de que algo ruim vai acontecer, o medo de perder o equilíbrio mental, o medo de realizar algum ato violento, e muitas vezes isso decorre desse tipo de aproximação. Aqui nós estamos dentro de uma reunião controlada. Depois que acaba esse intercâmbio, a assistência fluídica, a assistência integral é dada pela equipe espiritual. Está tudo ok. É só na hora que a pessoa fica sentindo-se mal. Mas, quando isso ocorre no campo da vida comum, e muitas vezes a pessoa tem essa mediunidade toda e nem sabe que tem, ela é alheia a isso, tem as sensações, mas não consegue identificar isso como sendo mediunidade. Então, quando espíritos assim muito sofridos se aproximam e sintonizam com a pessoa se sente muitas vezes desesperada. E muitas vezes, quando acontece isso, os tratamentos convencionais não vão lograr, quando é devido a isso, aí eu coloco isso de forma bem clara, as coisas não caminham, não evoluem muito bem, e é apenas uma terapêutica, levando-se em consideração a possibilidade de uma interferência
de uma personalidade que esteja fora do corpo físico, vai atenuar essas sensações. Porque é muito comum também, logo depois da aplicação do passe, da conversação edificante, das operações para desligamento dessa sintonização, ensinando a pessoa através da prece, porque a oração é um recurso inestimável e que mesmo quando você não tiver mais o que fazer, que você não souber, se você conseguir fazer uma prece, elevando o seu pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, à Nossa Senhora, aos bons amigos espirituais, pedindo que te auxiliem, para que você não sofra o impacto dessas companhias espirituais, naturalmente vai ali acontecendo o alívio dessas sensações tão ruins. Mesmo os espíritas que estão mais de dentro do movimento não têm tanto hábito de fazer a prece com aquela fé, com aquela certeza que esse pedido vai ser atendido. Está no Evangelho: pedi e dai-se-vos-á. Qual pai em que o filho lhe pedindo pão lhe dá uma pedra, que pedindo peixe lhe dá uma serpente? Se vós que sois maus sabeis das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então a gente tem que aprender a fazer a prece mesmo, pedir, mas pedir de verdade, louvar também, né? Para não estar só pedindo, também sobrecarregando o mundo espiritual, agradecendo também pela nossa existência. Em última instância, os casos mais graves são selecionados, porque também não vai ter equipe mediúnica para tudo e para todos, para que esses casos mais graves sejam trabalhados na intimidade da reunião, que é reunião dos médiuns, os voluntários que são médiuns da casa, e que passe para o exame do mundo espiritual, e muitas vezes o mundo espiritual que ordena que aquelas pessoas sejam selecionadas para passar pelo tratamento da dialogação com essas entidades tão sofredoras, para saber o que é que está acontecendo. Afinal de contas, porque muitas e muitas vezes a mediunidade eclode no patamar de obsessão, e pelas construções nossas do passado, não raro com as ideações suicidas. Isso é um capítulo gigante da mediunidade, que é mediunidade barra obsessão espiritual barra suicídio. E aí acontecia uma coisa interessante. Não é uma reunião só que vai resolver. E aí eu quero destacar uma coisa muito importante. A pessoa está sofrida, está passando por problemas e mais problemas. Quando vai chegar no centro espírita, ele já procurou tudo e não resolveu. E aí vem para a reunião, uma reunião, e quer que resolva o problema da vida inteira. E ainda chega às vezes no outro dia, mas olha, eu não estou bem ainda não, viu? Eu dei uma melhorada boa, é verdade. Deu uma melhorada boa, mas não estou 100% não. E você, peraí meu filho, é Jesus? Você está procurando o lugar errado. Isso aqui não é mágica não. Vocês podem rir, mas eu estou falando muito sério. E isso acontece. Pessoas que estavam com a vida se estiolando, estavam sem vontade de viver, está ali dando pinote, marcando já isso e aquilo outro. Pergunta, e aí, eu vou ter que vir muito tempo? Você, olha, aí você explica o que aconteceu, explica, e a pessoa naquele... Porque a gente às vezes quer uma coisa rápida. Eu estou sofrendo, nem que eu tenha que pagar. Eu quero pagar, me dê uma coisa que eu resolvo. Eu pago. Tudo bem. Você quer pagar? Ótimo.
Mas você não vai pagar com dinheiro, não. Você vai pagar de outra forma. Sabe aquela pessoa que você está intrigado há 3 anos por conta de um motivo que você não se lembra mais qual foi? Que se perguntar, eu briguei, mas foi uma briga danada. E você brigou por conta de quê? Rapaz, eu estava pensando em dia desse lá em casa, rapaz, eu não lembro não. Mas criou uma consequência tenebrosa. Aí você é médium, tem um campo de atuação mediúnica gigante, que atua como um imã poderoso, entidades espirituais ali, perturbadoras, que estavam ali à espreita do primeiro movimento seu em falso, vai se conectar e sua vida vai começar. Eu tenho um bom marido, não tenho problema de finanças, meus filhos não dão problema para mim, mas é uma coisa que chega na minha mente, somente para eu tirar a vida. Então, a questão da mediunidade com obsessão, com uma ideação suicida, é uma coisa que deve ser permanentemente toda vez que tem situações assim, a gente interrogar, investigar, questionar, e quando puder submeter à terapêutica espírita. E quando eu falo terapêutica espírita, eu falo com a propriedade de um grupo que acompanha há muitos anos pessoas em sofrimento nesse campo. E aí não interessa qual seja a religião. Mas eu vou fazer esse tratamento, eu sou católico. Não interessa. Você vai fazer o tratamento, vai te ser explicado, depois você volta para a sua vida normal. Quantas e quantas vezes chegamos no tratamento de pessoas, e quando acabar o tratamento, e agora? Eu vou ter que ficar aqui no centro? O que é que teu coração te pede? Não, doutor, eu gosto muito da minha igreja. Sou evangélico desde criança, eu gosto demais dos louvores, do coral, disso, daquilo outro. Então você volta para a tua igreja. Você não está bem? Não já sabe como é que é? Quando a coisa acontecer, começa a fazer oração, pede para Jesus te ajudar, e assim, sabe? Sei. Então, faz assim e segue tua vida. Que a terapêutica espírita, ela tem que estar em cima das convenções humanas, e tem que a gente estar disposto a auxiliar, imitando como se fosse o nosso mestre maior Jesus, que não perguntava de onde vinha e nem para onde ia, e não com aquele desejo de estar fazendo prosélitos o tempo todo, encharcando a casa espírita de pessoas. Eu digo encharcando, lotando de pessoas que não estão sintonizadas com esse pensamento, que é principalmente a da mudança da perspectiva interior. Porque todas essas coisas que a gente está falando tem o seu nascedouro dentro de nós, no ímã do nosso ser. Enquanto a gente não se dispuser a mudar a perspectiva e ver a vida com outras lentes, a gente vai estar sujeito aqui e acolá se conectarem conosco criaturas que estão no campo de atuação da maldade, da perversidade. Então você do nada, entre aspas, por pouca coisa, se aborrece com um, se aborrece com outro, e tem um pensamento negativo por alguém, e quando você perceber que está nisso aí, você para, faz a prece. Isso aí tudo é ensinado nas tarefas. Os espíritos já estão trazendo um manual para que os tratamentos, pelo menos que a gente participa, eles têm uma rotina estabelecida para que as pessoas possam ser mais claramente, objetivamente, diretamente e assertivamente auxiliadas nesse campo.